Você já sentiu que suas orações estão batendo no teto? Que Deus está calado, distante, como se você estivesse falando sozinho? Esse silêncio de Deus, por mais doloroso que seja, pode ser um dos maiores sinais de que Ele está te preparando para algo grandioso. Na Bíblia, Davi clamou: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?" Salmos 13:1. Esse grito de alma mostra que até mesmo os grandes homens de Deus enfrentaram longos períodos de silêncio divino. Davi era ungido, escolhido, amado por Deus, mas ainda assim passou por noites escuras da alma em que não ouvia resposta alguma. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Assim como o professor se cala durante a prova, Deus se cala enquanto observa sua reação, sua fé, sua paciência. Ele não está longe, está perto, apenas em silêncio, porque é tempo de você crescer, de desenvolver resistência espiritual, de confiar não nos seus sentimentos, mas na promessa que Ele fez. Talvez hoje você esteja neste deserto sonoro e sua alma grite por respostas. Saiba, Deus está trabalhando em silêncio, forjando sua fé, aprofundando suas raízes espirituais. A árvore que sobrevive ao verão mais seco é a que criou raízes mais profundas. O silêncio que você sente agora é a escavação de Deus em seu interior, preparando o terreno para uma colheita abundante. Não desista, não se distraia. Use o silêncio para se conectar mais profundamente com a palavra. Lembre-se, se Deus está em silêncio, talvez você esteja no estágio mais avançado da preparação. Você já traçou um plano com toda a fé do mundo e viu tudo desmoronar? Já apostou todas as suas fichas em um projeto, uma relação, uma porta que parecia de Deus e ela se fechou? Às vezes, quando nossos planos falham, o céu não está contra nós, está nos redirecionando. José, em Gênesis, tinha sonhos enviados por Deus. Sonhava com liderança, com o céu se abrindo em seu favor. Mas em vez de um trono, ele foi lançado num poço. Em vez de honra, veio a escravidão. Em vez de liberdade, a prisão injusta. Aos olhos humanos, José estava sendo rejeitado, mas aos olhos do céu ele estava sendo reposicionado. Deus pode interromper nossos planos, não para nos punir, mas para nos levar para onde precisamos estar. O redirecionamento dói, a frustração machuca, mas o fim do seu plano é o início da rota perfeita de Deus. Se algo desabou na sua vida, pare de lutar contra o vento. Talvez seja a hora de perguntar: Senhor, para onde o Senhor está me conduzindo? Deus fecha portas que pareciam boas, porque tem portas melhores, invisíveis aos nossos olhos naturais. Confie. O que você chama de atraso pode ser um desvio sagrado rumo ao seu propósito. Você começou a caminhar com Deus e, de repente, tudo ficou mais difícil? Portas se fecharam, pessoas se afastaram, críticas aumentaram. A resistência que você enfrenta pode ser a prova de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Neemias enfrentou zombarias, ameaças e conspirações ao tentar reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias 4. Ele poderia ter recuado, desistido, mas ele orou, se posicionou e continuou. A oposição, longe de ser sinal de erro, foi confirmação de missão. Paulo também enfrentou resistências constantes, prisões, apedrejamentos, naufrágios. E ainda assim disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A oposição não impediu seu avanço, fortaleceu seu espírito. Se você está enfrentando resistência, não desanime. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele se levanta contra quem está em movimento. Continue firme, porque quanto mais dura a oposição, mais grandioso é o propósito. A oposição revela quem são os verdadeiros aliados, quem está com você por missão e quem estava por interesse. Também revela o quanto sua fé está enraizada. Quando tudo se levanta contra você, é quando mais Deus quer te usar. Você já sentiu como se sua alma estivesse seca, mesmo amando a Deus? O deserto espiritual é um lugar onde a fé é refinada, não um castigo, mas um campo de treinamento. É no deserto que Deus tira as distrações, os ruídos
e as muletas emocionais, para que possamos olhar apenas para Ele. O povo de Israel, por exemplo, precisou atravessar o deserto para ser transformado de escravos em nação. Moisés precisou de 40 anos em Midian. Jesus passou 40 dias em jejum e oração, enfrentando Satanás com a palavra. O deserto revela o que está no nosso coração. Sem aplausos, sem audiência, sem recompensas visíveis, só sobra você, Deus e a verdade. Muitos desistem nesse lugar árido, mas aqueles que permanecem saem mais fortes, mais sensíveis à voz de Deus, mais preparados para a missão. No deserto aprendemos a confiar no invisível. Assim como o povo se alimentava diariamente do maná, aprendemos a viver pela fé, um passo de cada vez. E quando pensamos que o deserto vai durar para sempre, é porque estamos mais perto da terra prometida do que imaginamos. Deus não desperdiça sofrimento. O deserto é a transição para algo maior. Alguma vez Deus já bagunçou sua agenda? Já te fez perceber que o que você achava essencial, na verdade, era secundário? Quando Deus começa a mudar suas prioridades, não é para te punir, mas para te libertar. Ele desloca nosso foco do que é passageiro para o que é eterno. Abraão viveu isso quando Deus pediu Isaque. Aquilo que era bênção havia se tornado o centro, e Deus queria estar nesse lugar novamente. Mudanças de prioridade são dolorosas porque nos confrontam. Talvez seja sua carreira, seu conforto, seus sonhos pessoais. Deus começa a abalar essas áreas, não para te destruir, mas para mostrar que só Ele é base sólida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33. Essa é a ordem espiritual que reorganiza todo o resto. Maria e Marta também nos mostram isso. Marta estava ocupada com o que era importante, mas Maria escolheu o essencial: sentar-se aos pés de Jesus. Quando permitimos que Deus mude nossas prioridades, abrimos espaço para uma vida mais leve, mais frutífera e com mais propósito. Às vezes, Ele nos pede para soltar algo bom, para nos dar algo eterno. Poucas coisas revelam mais sobre o nosso coração do que a capacidade de perdoar alguém que nos feriu. E quando Deus te chama para perdoar, Ele está mais interessado em libertar você do que em aliviar o outro. José é o grande exemplo. Traído pelos próprios irmãos, poderia ter escolhido a vingança, mas preferiu o perdão. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Ele entendeu que o propósito era maior que a dor. O perdão não minimiza o sofrimento, mas maximiza a graça. Não é esquecer, nem justificar, mas libertar-se do peso de carregar o passado. Jesus nos ensinou a orar pedindo perdão como perdoamos. Isso significa que, ao reter perdão, também bloqueamos nossa própria restauração. Perdoar o inimigo é um dos sinais mais claros de que Deus está te preparando para algo maior, porque só os maduros conseguem liberar quem os feriu. E quando você libera, você cresce. Você abre caminho para que Deus te use como um instrumento de cura, primeiro em si mesmo, depois nos outros. Poucas coisas revelam mais sobre o nosso caráter do que a maneira como lidamos com a injustiça. Davi, mesmo sendo ungido como rei, passou anos fugindo de Saul, que o perseguia por pura inveja. Em várias ocasiões, Davi teve a chance de eliminar Saul, mas escolheu não reagir, dizendo: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6. Ele sabia que a vingança pertence a Deus. Deus usa esses momentos para testar nossa confiança em sua justiça. Quando escolhemos o silêncio em vez da retaliação, estamos dizendo com a vida: confio que o Senhor está no controle. Não é fraqueza, é força sob controle. Jesus, ao ser injustamente acusado e condenado, permaneceu em silêncio, não porque estava impotente, mas porque estava submetido ao plano eterno do Pai. A injustiça pode parecer um peso insuportável, mas quando confiamos que Deus vê tudo e age no tempo certo, aprendemos a descansar. A verdadeira justiça virá, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos dele. Manter a mansidão diante da injustiça é sinal de maturidade espiritual e revela que você está pronto para viver em um nível mais alto de propósito.
Você já se viu em um ambiente hostil, sendo chamado a servir quando tudo ao redor parece contrário? Servir em tempos difíceis não é castigo, é um chamado para os fortes. É Deus dizendo: eu confio em você. Quando Esther foi colocada como rainha, não era para se acomodar no conforto do palácio, mas para interceder pelo seu povo sob risco de morte. Mordecai disse: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Assim também acontece conosco. Deus pode nos posicionar estrategicamente em famílias quebradas, ambientes de trabalho, caóticos ou comunidades incrédulas, não para nos fazer sofrer, mas para nos usar como agentes de transformação. Servir quando é difícil revela nosso verdadeiro coração. Mostra se estamos prontos para carregar não só uma missão, mas também uma unção. Jesus lavou os pés dos discípulos horas antes da cruz. Ele mostrou que o maior entre nós é o que serve, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Se você foi chamado para servir em meio ao caos, é porque Deus viu em você o que outros não viram. Ele vai te sustentar. Antes de Davi ser rei, ele era apenas um pastor. Não havia holofotes, só ovelhas e noites frias. Mas foi ali, na tarefa que ninguém queria, que Deus o observava de perto. O teste da humildade em tarefas pequenas é uma das provas mais silenciosas e decisivas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. E Deus nunca entrega muito a quem despreza o pouco. Você pode estar limpando, organizando, cuidando de detalhes que parecem invisíveis, mas Deus está vendo. Às vezes queremos os palcos, mas não suportamos a limpeza dos bastidores. Queremos autoridade, mas fugimos da responsabilidade. As pequenas tarefas moldam nosso caráter, desenvolvem disciplina e revelam se estamos prontos para algo maior. Davi enfrentou ursos e leões no campo antes de enfrentar Golias. Se ele tivesse desprezado o rebanho, jamais teria sido preparado para a coroa. Hoje, as tarefas que você considera insignificantes podem ser a plataforma invisível onde Deus está construindo sua autoridade para o futuro. Sirva com excelência, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque Deus sempre está, o isolamento dói, e às vezes é confundido com abandono. Mas Deus usa o isolamento como um lugar de revelação. Elias, após vencer os profetas de Baal, fugiu para o deserto sentindo-se exausto e sozinho. Foi nesse lugar de solidão que Deus não gritou, não trovejou, mas falou com ele por meio de um sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 13. A intimidade que transforma não vem da multidão, vem do silêncio. Talvez você esteja se sentindo esquecido, incompreendido, separado até das pessoas que mais ama. Mas não é afastamento, é alistamento. Deus está te chamando para algo que exige mais intimidade com Ele. Jacó ficou sozinho antes de lutar com o anjo. Paulo foi isolado por 3 anos antes de iniciar seu ministério. O próprio Jesus buscava lugares solitários para orar. O isolamento é o cenário onde Deus revela quem você é e quem Ele é para você. Quando todos se vão, Ele fica. Quando não há mais distrações, Ele fala. Não é castigo, é lapidação. E quando esse tempo acabar, você sairá do isolamento mais forte, mais íntimo de Deus e mais pronto para cumprir aquilo que só você foi chamado a realizar. Poucas coisas revelam mais sobre o nosso caráter do que a maneira como lidamos com a injustiça. Davi, mesmo sendo ungido como rei, passou anos fugindo de Saul, que o perseguia por pura inveja. Em várias ocasiões, Davi teve a chance de eliminar Saul, mas escolheu não reagir, dizendo: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor." O ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Ele sabia que a vingança pertence a Deus. Deus usa esses momentos para testar nossa confiança em sua justiça. Quando escolhemos o silêncio em vez da retaliação, estamos dizendo com a vida: confio que o Senhor está no controle. Não é fraqueza, é força sob controle. Jesus, ao ser injustamente acusado e condenado, permaneceu em silêncio, não porque estava impotente, mas porque estava submetido ao plano eterno do Pai.
A injustiça pode parecer um peso insuportável, mas quando confiamos que Deus vê tudo e age no tempo certo, aprendemos a descansar. A verdadeira justiça virá, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos dele. Manter a mansidão diante da injustiça é sinal de maturidade espiritual e revela que você está pronto para viver em um nível mais alto de propósito. O peso das batalhas internas pode ser tão intenso quanto os ataques externos. Jó, mesmo perdendo tudo, manteve sua fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a marca de uma alma que foi profundamente testada, mas não destruída. Resistir mental e emocionalmente é uma das maiores provas da fé cristã. Deus permite esses testes para fortalecer nossa estrutura interna. Como o ferro que é refinado pelo fogo, nossa mente e nossas emoções são tratadas no calor das provações. É no cansaço, na confusão e na dor que aprendemos a descansar verdadeiramente na paz que excede o entendimento. Filipenses 4:7. Nessas horas, não confiamos em nossa força, confiamos na graça. Paulo declarou: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8. A pressão não é sinal de fracasso, mas de preparo. O Senhor não nos coloca nessas provas para nos esmagar, mas para nos lapidar. Cada lágrima derramada na luta emocional é uma semente de fé que Deus está cultivando para algo maior. A escassez revela a profundidade da nossa confiança em Deus. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite quando foi desafiada por Elias a preparar algo para ele primeiro. Contra toda lógica, ela obedeceu e viveu um milagre de provisão contínua. 1 Reis 17:8-16. A escassez foi a plataforma que revelou sua fé e ativou a abundância. Deus permite momentos de escassez não para nos envergonhar, mas para nos mostrar que sua provisão é maior que a limitação visível. Ele quer que aprendamos a depender do céu quando a terra parece estéril. Quando o maná não é visível aos olhos, é hora de fortalecer a fé e lembrar que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa fase também ensina gratidão e mordomia. Aprendemos a valorizar o que temos, por menor que pareça. E muitas vezes é nesse cenário que somos desafiados a repartir, a dar mesmo quando parece que não temos o suficiente. A multiplicação acontece quando o coração confia mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Em algum ponto da jornada, a pressão se intensifica a tal ponto que a desistência parece ser o caminho mais fácil. Jonas, por exemplo, tentou fugir da missão que Deus lhe deu e acabou em meio a uma tempestade, literal e espiritual. A fuga nunca é o fim, mas um desvio temporário para que Deus nos reencontre com nossa missão. Mesmo os mais fortes enfrentam essa tentação. Jeremias, o profeta chorão, chegou a dizer: "Não mencionarei mais o nome do Senhor." Jeremias 29. Mas havia um fogo dentro dele, que não o deixava calar. Quando a missão é divina, ela arde como brasa no peito. Deus não nos escolhe para desistirmos no meio do caminho, mas para perseverarmos até o fim. O desânimo pode vir pelas críticas, pela lentidão dos resultados, ou pelo sentimento de estar sozinho. Mas nessas horas, o céu observa quem continuará mesmo sem aplausos. Perseverar quando tudo grita para parar é a verdadeira entrega. Deus honra aqueles que não soltam o arado, mesmo quando o campo parece estéril. Os holofotes também revelam o coração. Salomão começou bem pedindo sabedoria a Deus, mas com o tempo o sucesso o desviou e ele se perdeu entre riquezas, alianças e ídolos. O teste do sucesso é sutil. Ele não machuca, ele ilude. Ele dá conforto enquanto rouba a vigilância. A verdadeira prova de caráter não está apenas na escassez, mas na abundância. Como você administra quando tudo está dando certo? O sucesso pode inflar o ego, diminuir a oração e roubar a simplicidade do espírito. Por isso Jesus alertou: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. O sucesso é permitido por Deus, mas deve ser devolvido a Ele em honra. Somos apenas mordomos, e cada bênção recebida
é uma responsabilidade assumida. O verdadeiro sucesso não é se exaltar, mas se manter humilde no meio da exaltação. É seguir lavando os pés, mesmo quando a coroa já está sobre a cabeça. Há momentos em que tudo parece desmoronar. A mente está cansada, o corpo esgotado e o espírito parece silencioso. É aí que Deus nos leva ao limite, não para nos destruir, mas para que descubramos que o fim da nossa força é o começo do seu poder. Paulo, com seu espinho na carne, clamou a Deus e a resposta foi: minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Elias, depois de uma grande vitória, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. 1 Reis 19:4. O limite não é falta de fé, é o terreno onde a fé amadurece. Quando as emoções falham e a vontade vacila, o Senhor se revela com uma brisa suave, restaurando o interior quebrado. Esses momentos são refinadores. É ali, no limite, que o orgulho morre, que o controle se rende e que a verdadeira dependência de Deus nasce. Aqueles que já estiveram no fundo do poço e ouviram a voz de Deus sabem: não há lugar tão escuro que ele não possa alcançar. Ser levado ao limite é o prelúdio de um novo começo. Quando tudo parecer impossível, lembre-se, é justamente aí que o milagre está mais perto de acontecer. Chegar até aqui não foi por acaso. Cada um dos 15 sinais que exploramos é uma peça de um grande quebra-cabeça que Deus está montando na sua vida. Ele não desperdiça uma lágrima, uma dor ou um silêncio. Tudo está sendo usado para moldar, refinar e preparar você para um propósito que vai muito além do que seus olhos podem ver agora. Você pode ter enfrentado silêncio, oposição, perdas, injustiças e até pensado em desistir. Mas o fato de ainda estar aqui ouvindo esta mensagem é prova de que Deus ainda não terminou com você. Ele está te formando no segredo, te treinando na escassez, te purificando no deserto, te fortalecendo no limite. Você não é uma obra inacabada, é uma obra em processo de transformação. Lembre-se, os grandes homens e mulheres de Deus passaram por provações antes de viverem o extraordinário. O que hoje parece teste, amanhã será testemunho. O que hoje parece limite, amanhã será plataforma. Ele está te preparando para algo grandioso. E quando chegar a hora certa, ninguém poderá impedir o que Deus vai fazer através de você. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Vamos interceder juntos por você. Escreva também: estou em preparação, se você crê que Deus está moldando sua vida para algo maior. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais mensagens como essa e compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um tempo de provação. E não se esqueça de conferir os produtos na descrição. Quando você apoia esse ministério, está ajudando a palavra a alcançar ainda mais vidas. Deus está escrevendo uma nova história em sua vida. Não pare agora. O melhor ainda está por vir.